Trabalhar no Instituto Médico Legal nunca esteve nos meus planos, mas a vida às vezes escolhe caminhos por nós. Eu havia passado por dificuldades financeiras sérias e quando a vaga apareceu, aceitei sem pensar muito. Meu turno começava às 6 da tarde e terminava às 6 da manhã. A maioria das pessoas acha que o IML é barulhento, cheio de gemidos e coisas assim, mas não é. O silêncio ali pesa mais do que qualquer grito. O único som constante era o tic-tac do relógio antigo na sala de recepção. Eu logo me acostumei à rotina. Eram corpos entrando, documentos sendo preenchidos, exames, laudos e aquela longa espera pelas liberações. Mas o que me incomodava não eram os corpos. Era o corredor. Um corredor estreito, mal iluminado, que ligava a sala de autópsias à câmara fria. Sempre que eu precisava passar por ali, sentia como se estivesse sendo observado. Era uma sensação insistente, incômoda, quase física. Às vezes dava para ouvir passos leves, como se alguém estivesse descalço, se arrastando muito devagar pelo chão. Tentei ignorar, é claro. A mente prega peças, especialmente em lugares assim. Mas aquilo ficou cada vez pior. Uma noite, enquanto finalizava um laudo, a lâmpada do corredor piscou. Não era algo novo. O prédio era antigo, cheio de problemas elétricos. Mas dessa vez, senti um calafrio gelado subindo pela espinha. A lâmpada piscou de novo e no breve momento de escuridão, tive a impressão de ver algo parado no fim do corredor. Algo alto, magro, de contornos borrados, como se não estivesse totalmente ali. Aliás, se você está gostando dessa história e quer ouvir mais relatos estranhos como este, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito para que eu continue trazendo esses relatos sombrios para vocês. Tentei me convencer de que era apenas cansaço, visão periférica, qualquer coisa que me deixasse tranquilo. Respirei fundo, apaguei as luzes e fui embora como de costume. Mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Na noite seguinte voltei mais atento. O corredor parecia normal, vazio. Mas no meio do turno, quando precisei buscar um documento na sala ao lado da câmara fria, ouvi algo que gelou o sangue nas minhas veias. Um leve arrastar de pés, como alguém vindo na minha direção. Parei no meio do corredor tentando ouvir melhor. O som parou também. Olhei para frente, para trás. Nada. Senti meu coração batendo forte no peito. Apressei o passo e ao entrar na sala, fechei a porta com força demais. Ri nervosamente de mim mesmo, tentando não parecer um completo idiota. Era só minha cabeça. Eu repetia para mim. Mas naquela mesma noite, um colega que trabalhava na sala de necropsia comentou algo estranho. Disse que tinha encontrado marcas de mãos no vidro da porta do corredor. O problema é que ninguém deveria estar ali naquele horário além de nós dois. E o mais estranho, as marcas eram pequenas, como se fossem de uma criança. Continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas a sensação de que havia algo errado crescia. As luzes do corredor começaram a falhar com mais frequência e o ar parecia ficar mais pesado toda vez que eu passava por ali. Era como atravessar um espaço onde o tempo parecia desacelerar. Não contei para ninguém. Não queria ser o motivo de piadas entre a equipe. Mas toda noite ao sair, eu evitava olhar diretamente para o final do corredor. Uma madrugada, enquanto revisava papéis, ouvi um leve estalo, como algo batendo contra a parede. O som veio do corredor. Fiquei parado com o corpo rígido, tentando decidir se deveria investigar ou simplesmente ignorar. Peguei uma lanterna e fui até a porta. Abri devagar. O corredor estava banhado por uma luz fraca e instável. Avancei alguns passos, iluminando cada canto, cada detalhe. Foi quando vi, bem no meio do corredor, algo diferente. Não era exatamente uma figura humana, nem um animal. Era uma forma, agachada, com membros alongados demais para ser natural. Ela parecia me encarar, embora não tivesse rosto. Era como uma massa escura, densa, que parecia absorver a pouca luz em volta. Travei. Meu corpo recusava-se a obedecer. Só consegui respirar de novo quando a luz da lanterna piscou.
E num piscar de olhos, a coisa desapareceu. Voltei correndo para a sala, trancando a porta atrás de mim. Passei o resto da madrugada acordado, ouvindo passos, batidas e aquele arrastar de pés que parecia me cercar a cada hora que passava. No dia seguinte, pedi transferência para o turno da manhã. Inventei uma desculpa qualquer sobre problemas pessoais. Nunca mais aceitei um turno noturno, especialmente em lugares como aquele. Nunca falei sobre o que vi naquela madrugada, nem sobre o que continuei ouvindo nas semanas seguintes. Até hoje, às vezes, quando passo perto de hospitais ou antigos prédios públicos, sinto aquele mesmo arrepio subir pela coluna, como se algo ainda estivesse me observando, escondido entre as sombras dos corredores esquecidos. Mesmo tendo trocado para o turno da manhã, a sensação de ser observado não me abandonou por completo. No começo, achei que era apenas um resquício do medo que tinha vivido, uma memória ruim tentando se firmar. Mas logo percebi que havia algo mais. De vez em quando, mesmo com a claridade invadindo as janelas do IML, eu sentia uma presença. Não era constante, nem sempre perceptível. Era sutil, como um peso no ar, uma sombra que não deveria estar ali, mas estava. Certa manhã, quando cheguei mais cedo do que o habitual, encontrei a porta do corredor entreaberta. Estranhei, porque à noite ela costumava ser trancada, justamente para evitar a circulação desnecessária. Fui até lá para fechar, e no instante em que encostei a mão na maçaneta, ouvi um leve roçar, como unhas arranhando levemente o chão. Meu corpo ficou rígido, meu peito preso numa respiração incompleta. Não vi nada, só senti. Passei o resto do dia inquieto. Cheguei a perguntar aos colegas da manhã se alguém mais já tinha sentido algo estranho naquele corredor. A maioria riu ou desviou do assunto. Mas um dos auxiliares mais velho me olhou sério, hesitou por um momento e disse que preferia não comentar, que era melhor não mexer com o que não se entende. Depois disso, ele se afastou como se tivesse dito mais do que deveria. As semanas foram passando e eu tentava seguir a rotina como se tudo estivesse normal. Até que, num plantão particularmente movimentado, enquanto carregava documentos de um lado para o outro, precisei passar pelo corredor novamente. Estava iluminado, tranquilo, mas quando cheguei à metade dele, o som de passos ecoou atrás de mim, rápidos e secos, como se alguém corresse descalço em minha direção. Não tive coragem de olhar para trás. Corri, sem pensar, sentindo a presença quase me tocar, como um sopro frio nas costas. Quando cheguei na sala, travei a porta e encostei na parede, ofegante. Minha mente tentava racionalizar. Talvez alguém tenha entrado sem eu perceber. Talvez. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. No fundo, eu sabia que aquela coisa continuava ali, percorrendo aquele corredor todos os dias, esperando, vigiando. Depois desse dia, comecei a evitar aquela ala do prédio. Se precisava ir até lá, chamava alguém para ir comigo, inventava uma desculpa qualquer para nunca estar sozinho. Alguns perceberam minha relutância, mas ninguém questionava muito. O IML era um lugar onde cada um carregava seus próprios fantasmas, suas próprias histórias não contadas. Foi numa manhã nublada, de clima abafado, que tudo chegou ao limite. Havia chegado um corpo para análise e, por problemas no sistema de refrigeração, precisávamos mover alguns registros manualmente. Isso significava, inevitavelmente, passar várias vezes pelo corredor maldito. Na terceira viagem, enquanto carregava um envelope pesado de laudos, a luz falhou novamente. Na penumbra, ouvi o som. O mesmo arrastar de pés, agora muito mais próximo, quase ao meu lado. Parei. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça, e então, pela primeira vez, senti uma mão, fria, levemente pegajosa, tocar meu braço. Não era uma impressão, era real. Virei o rosto rápido e não vi ninguém, mas a sensação daquele toque ficou gravada na minha pele, como se estivesse impregnada ali. Joguei os documentos no chão e saí correndo, sem olhar para trás.
Não tentei explicar a ninguém. Não tentei parecer racional. Apenas saí. E naquele dia, sem pedir autorização, sem avisar meus superiores, decidi que nunca mais colocaria os pés naquele prédio. Depois disso, tentei seguir com minha vida, longe de necrotérios, longe de corredores silenciosos. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, ainda acordo com a sensação daquela mão fria tocando meu braço. Ainda ouço, no limite da audição, passos descalços se arrastando bem perto da minha cama. E então me pergunto, será que realmente consegui deixar aquilo para trás? Desde aquele último dia no IML, nunca mais voltei a trabalhar em lugares assim. Procurei emprego simples, onde pudesse manter distância de qualquer ambiente sombrio ou isolado. Mesmo assim, a lembrança daquela criatura, seja lá o que for, nunca me deixou em paz. Eu tentava racionalizar. Dizia a mim mesmo que poderia ter sido uma alucinação provocada pelo cansaço, pelo estresse. Mas lá no fundo, eu sabia a verdade. A vida seguiu seu rumo, ainda que de maneira contida, quase silenciosa. Evitei falar sobre o que vivi. Alguns amigos mais próximos perceberam minha mudança, mas nunca me expressei com clareza. Como explicar algo que nem eu compreendia direito? Como colocar em palavras aquele frio que não vinha do ar, aquele medo que parecia surgir de dentro da própria alma? Com o tempo, aprendi a conviver com as marcas invisíveis daquela experiência. E aos poucos, a presença foi se afastando. Não totalmente, mas o suficiente para me permitir seguir. Hoje, entendo que certas portas, uma vez abertas, jamais se fecham completamente. Elas permanecem ali, adormecidas, esperando o momento certo para, quem sabe, voltarem a se abrir. E é por isso que, quando caminho por corredores estreitos ou ouço passos suaves em noites silenciosas, mantenho a calma. Não olho para trás. Não questiono. Apenas sigo em frente, como alguém que já aprendeu, da maneira mais dura, que existem coisas neste mundo que nunca deveríamos tentar entender. Era uma manhã comum quando o corpo chegou à sala de necropsia. O instituto estava tranquilo, como de costume. Eu trabalhava ali já há anos e nunca havia presenciado nada fora do normal. Porém, naquele dia, algo estava fora de lugar. O corpo foi encontrado em circunstâncias misteriosas, mas ninguém imaginava o impacto que ele teria sobre todos nós. O homem havia sido encontrado em um beco escuro da cidade, aparentemente sem sinais de violência óbvios. O que mais nos impressionou foi a posição em que o corpo foi encontrado, como se ele estivesse simplesmente desmaiado, mas sem nenhum sinal visível de trauma. Quando o cadáver foi trazido para o instituto, a sala de necropsia estava pronta para examinar. Era uma rotina, algo simples, mas logo depois de começarmos o procedimento, percebi algo incomum. Um cheiro estranho, forte, começou a impregnar o ambiente. Não era apenas o cheiro usual de formol e de corpos, mas algo diferente, algo insuportável. Os primeiros minutos foram toleráveis, mas o cheiro se intensificou rapidamente, como se estivesse se espalhando pelas paredes da sala. Mesmo com a ventilação ligada e as portas abertas, o cheiro não saía. E não era apenas um cheiro forte de morte, era algo mais opressor. Algo que parecia vir de dentro de mim, se infiltrando em meus pulmões e me fazendo ficar tonto. Quando terminei a necropsia, saí da sala para respirar, mas a sensação de desconforto não se dissipou. Não sabia o que era exatamente, mas tinha uma sensação estranha de que algo mais estava acontecendo ali. Algo além de um simples corpo. Uma presença, talvez, mas de forma sutil. Não se via nada, não se ouvia nada, mas eu sentia. Nos dias seguintes, o cheiro não desapareceu. De fato, parecia ficar mais forte a cada dia. Limpezas profundas foram feitas, mas nada adiantava. O cheiro persistia, como se tivesse se enraizado nas paredes, no ar, na própria estrutura do prédio. Os outros funcionários começaram a reclamar.
Alguns falavam sobre dor de cabeça constante, outros de uma sensação de desmaio. Mas o pior foi quando percebi que ninguém mais conseguia entrar na sala sem se sentir mal. Cada vez que alguém tentava, os sintomas se intensificavam. Havia algo muito errado com aquela sala, mas ninguém sabia o que exatamente. As coisas começaram a acontecer de forma ainda mais estranha. Eu estava ali sozinho uma noite, tentando terminar alguns relatórios, quando ouvi passos no corredor. Fui até a porta, mas não havia ninguém. Ao voltar para minha mesa, olhei para a janela da sala de necropsia. Algo me fez parar. No reflexo, eu vi, ou pensei que vi, uma sombra. Nada mais, apenas uma sombra movendo-se de forma sutil, como se estivesse se escondendo na penumbra. Fiquei imóvel, encarando aquele reflexo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando olhei para dentro da sala de necropsia, não havia nada. Nada além da cadeira vazia e da mesa metálica. Foi naquele momento que percebi que eu não estava sozinho. Algo estava ali, algo que não conseguia ver claramente, mas que estava sempre presente, como uma pressão no ar. As pessoas começaram a se afastar da sala de necropsia, uma após a outra, reclamando do mal-estar. Os desmaios aumentaram. O cheiro se intensificava a cada dia. Parecia que a sala estava viva, de alguma forma, engolindo tudo que estava ao seu redor. A cada passo que eu dava para fora da sala, o ar parecia mais limpo, mais leve. Mas sempre que eu voltava, a sensação de estar sendo observado aumentava. E aqui estou eu, contando essa história. As investigações sobre o corpo nunca deram frutos concretos. A polícia não descobriu nada de anormal, além da circunstância misteriosa em que o corpo foi encontrado. Mas o cheiro nunca foi embora. E sempre que entro na sala de necropsia, é como se estivesse sendo observado, de forma sutil, mas real. Um peso que não posso ver, mas que sinto em cada fibra do meu ser. Algo que se apodera de mim assim que a porta se fecha atrás de mim. Se você está assistindo a essa história e se ela de alguma forma te deixou intrigado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Talvez algum deles também precise saber o que aconteceu naquele lugar. Quem sabe, a próxima pessoa a contar essa história possa ser você. Mas uma coisa é certa, a sala de necropsia nunca mais será a mesma. E o cheiro nunca vai embora. Eu passei a evitar entrar na sala sempre que possível. E quando finalmente fui chamado para realizar outro procedimento, o medo se fez mais presente do que nunca. Aquela sensação de ser observado não se apagava. Havia algo ali, algo dentro de mim que se revoltava, me alertava para a presença de uma força que não podia ver, mas que estava sempre à espreita. Às vezes, quando olhava para o relógio, o tempo parecia se arrastar de forma estranha, como se as horas se esticassem sem fim, criando um vácuo desconfortável ao meu redor. O pior de tudo era que, ao contrário do que se poderia imaginar, o cheiro nunca mais se dissipou. Se antes ele estava restrito à sala de necropsia, agora ele parecia se espalhar para outros lugares, para os corredores próximos, como uma nuvem invisível e sufocante que se infiltrava pelos cantos. Já não era mais uma sensação passageira, algo que você podia ignorar e seguir em frente. Era uma presença constante e eu não conseguia escapar dela. Eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Afinal, o cheiro poderia ser devido à umidade do local, algum resíduo nos canos ou até mesmo um erro nas limpezas. No entanto, nada parecia fazer sentido quando entrava naquela sala. Cada vez que as portas se fechavam atrás de mim, a sensação de estar sendo observado aumentava. E o pior, comecei a perceber pequenas mudanças em mim mesmo. Eu não dormia mais como antes. Minha mente parecia constantemente inquieta, como se algo estivesse me consumindo por dentro. Até que, uma noite, algo realmente bizarro aconteceu. Eu estava sozinho na sala de necropsia, completando o procedimento rotineiro de exame, e o relógio marcava quase 3 da manhã. Eu estava distraído, tentando me concentrar no trabalho,
quando de repente o ambiente ficou completamente gelado. Não era um frio comum como o de uma sala de morgue. Era um frio pesado, denso, que parecia envolver minha pele e entrar por meus ossos. E nesse instante, eu ouvi algo. Não uma voz, mas um som, sutil e distorcido. Um barulho leve, como se algo estivesse se movendo debaixo da mesa onde o corpo estava. Senti uma onda de pavor me invadir. Olhei ao redor, mas não havia nada, nenhuma explicação lógica, apenas o som, que logo cessou. Mesmo assim, eu sabia que não estava sozinho. A partir daquela noite, algo começou a mudar em mim. Eu percebia os olhos de todos os funcionários sempre que passavam perto da sala de necropsia. Eles olhavam para a porta com uma expressão tensa, como se estivessem tentando evitar o contato com a sala. O cheiro estava em todo lugar, mais forte que nunca, mas não era só isso. Os olhares estavam diferentes. Eles estavam vazios, como se algo tivesse se perdido dentro deles. Eu fui um dos últimos a sair naquela noite e não sabia o que me aguardava. Quando passei pela porta da sala de necropsia, percebi que ela estava ligeiramente entreaberta. Algo me dizia para não ir até lá, mas eu não consegui resistir. Eu empurrei a porta com cautela, mas quando entrei, vi algo que me fez congelar. O ar estava denso, e no centro da sala, uma figura que eu não conseguia distinguir claramente, mas que estava ali, como se me observasse. Não tinha forma definida, mas algo me dizia que a presença era real. E então, em um segundo, o cheiro se tornou insuportável, quase como se o próprio ar estivesse me sufocando. Eu recuei rapidamente, fechando a porta com força. Quando virei para ir embora, a sensação de que algo estava me seguindo ficou ainda mais forte. Cada passo parecia ecoar no vazio. Cada respiração parecia me aproximar de algo que não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Eu não sabia se isso fazia parte da minha sanidade sendo consumida ou se havia algo mais, algo muito mais sombrio e insidioso por trás de tudo aquilo. O pior é que não era só o cheiro, era a presença. A sensação de ser observado, de ser envolvido por algo que estava se alimentando da nossa fragilidade, das nossas inseguranças. Algo que nunca deixou de existir, mas que começou a se manifestar cada vez mais. Eu precisava sair e a qualquer custo. Quando finalmente passei pela porta principal e deixei o instituto para trás, não sabia o que esperar. Mas de uma coisa eu tinha certeza. A sala de necropsia não era apenas um lugar de trabalho. Ela era o ponto de algo mais, algo que não se desfazia. Algo que permanecia. Os dias se passaram e a sensação de pavor que eu sentia não diminuía. Pelo contrário, parecia se intensificar. O cheiro, aquele cheiro insuportável de morte, continuava a me acompanhar, como se tivesse se instalado não apenas na sala de necropsia, mas também nos meus pensamentos. Eu evitava ao máximo voltar ao instituto, mas as noites de insônia me forçavam a revisitar aquelas paredes. Algo me dizia que, se eu não enfrentasse o que estava ali, não conseguiria mais viver em paz. Decidi então retornar, voltar ao lugar que eu tinha começado a temer, mas também aquele que parecia ser o único onde a resposta para o que estava acontecendo poderia ser encontrada. Quando entrei, o ar estava pesado, ainda mais denso do que eu lembrava. O cheiro estava lá, como uma presença que não se esconde mais, mas sim se exibe, se tornando uma constante. A sensação de estar sendo observado aumentou, e dessa vez era impossível ignorar. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Talvez estivesse perdendo o controle da situação, ou talvez o ambiente estivesse realmente alterado por algo além da minha compreensão. As paredes, com seu tom desbotado e sujo, pareciam se inclinar, como se estivessem se aproximando de mim, forçando-me a ceder. O que antes era uma sala fria e impessoal, agora parecia viva, com um peso crescente, quase sufocante. O mais perturbador foi o momento em que entrei na própria sala de necropsia.
O corpo que estava ali no início tinha sido removido, mas uma estranha sensação de que ele ainda estava presente me assombrou. Eu olhei para a mesa onde ele havia estado e por um instante pensei ver algo se mover. Algo que não estava ali, mas que estava sugando o ambiente ao redor, tomando forma nas sombras. A luz fraca da lâmpada acima da mesa piscou, e em um lampejo eu vi a figura de um homem, ou talvez fosse a silhueta de um homem, não dava para dizer com certeza, parado no canto da sala. Eu congelei. O medo me paralisou de tal forma que nem consegui respirar. Olhei fixamente para o canto, tentando distinguir o que estava ali. Mas, como sempre, quando a luz da lâmpada iluminava a área, a figura desaparecia. Não havia ninguém. Nada. Mas a sensação de que algo estava ali continuava, como se estivesse me observando, esperando, talvez, para me consumir também. No dia seguinte, um novo funcionário se apresentou. Ele parecia tranquilo demais para alguém que estava prestes a entrar na sala de necropsia pela primeira vez. Eu tentei alertá-lo, contei sobre as coisas estranhas que aconteciam, o cheiro insuportável, a sensação de estar sendo observado, mas ele apenas riu, como se tudo fosse uma superstição minha. É só a mente pregando peças, ele disse. Eu sou cético, não vou cair nessas histórias. Eu queria alertá-lo de todas as formas, mas não sabia como. Como explicar a um estranho o que era impossível de explicar? Como demonstrar o que é invisível, mas ao mesmo tempo tão palpável? Mas ele entrou na sala e, como eu, tentou fazer o seu trabalho. Alguns minutos depois fui chamado. Ele estava sentado no corredor, pálido e tremendo. Eu não sei o que aconteceu, ele disse com a voz falha. Eu entrei. Comecei a preparar o corpo para exame e o cheiro era insuportável. E então eu vi algo se movendo, mas não era humano, não era real. Eu sabia o que ele estava sentindo. Ele tinha experimentado o que eu havia experimentado. Algo estava na sala, algo que parecia se alimentar da nossa sanidade, nos arrastando cada vez mais para dentro de seu abismo. A sensação de estar sendo observado nunca havia sido tão intensa quanto naquela tarde. Quando voltei para casa, eu podia sentir os olhos daquilo que se escondia, observando-me até mesmo na rua, no meio da noite, nas sombras de minha própria casa. Algo estava à espreita, não mais dentro da sala de necropsia, mas se espalhando, invadindo minha vida, meu pensamento. Eu sabia que algo muito sombrio havia se instalado ali, naquelas paredes. E o mais aterrador é que quanto mais tentava me afastar, mais aquilo parecia me seguir, me consumir, como se estivesse se preparando para algo muito pior. Algo que não seria mais possível ignorar. Eu não sei o que mais aconteceu naquele instituto, e talvez nunca saiba. Os dias seguiram, mas algo estava quebrado dentro de mim, como se uma parte de minha alma tivesse sido retirada, deixada para apodrecer junto com aquele cheiro de morte. O instituto não era mais apenas um local de trabalho. Tinha se tornado uma prisão invisível, um labirinto de ansiedade e medo, onde o tempo e a realidade se distorciam ao redor de todos que ousavam entrar. O pior de tudo era saber que ninguém jamais acreditaria nas minhas palavras. Eles não poderiam entender a sensação de ser observado por algo que não podia ser visto, nem a sensação do ar se espremendo ao redor do peito como se estivesse prestes a sufocar. E mesmo depois de tudo o que aconteceu, de todas as sensações e visões estranhas, o cheiro de morte nunca se foi. Ele continuava lá, permeando os corredores, espalhando-se pelos cantos do instituto, infiltrando-se nas mentes daqueles que, como eu, eram obrigados a passar por suas portas. Eu me perguntei, durante muitas noites insones, o que seria daquele lugar? Por que ele se tornou tão opressor, tão implacável? O que estava realmente acontecendo lá dentro? E mais importante ainda, o que isso significava para todos nós, que de alguma forma estávamos conectados a ele. Hoje, eu finalmente decidi deixar o instituto para trás.
Não porque eu quisesse, mas porque eu sabia que se não o fizesse, eu seria consumido por algo muito pior. A cada passo, sentia uma parte de mim se desfazendo, como se o lugar estivesse me drenando lentamente. Algo estava à espreita, algo que nunca deveria ter sido despertado. E com isso saí, mas não deixei o instituto para trás. O cheiro, a sensação de estar sendo observado. Eles estavam comigo, de alguma forma, me acompanhando, me seguindo, como se não houvesse como escapar. Então agora, a única coisa que posso fazer é te alertar. Não se engane. O que aconteceu lá no instituto não foi um simples acidente. Não foi algo que possa ser explicado. E quem sabe, talvez você também precise ser cuidadoso ao cruzar a porta daquele lugar. Porque acredite, o cheiro de morte, ele nunca vai embora. Se você ficou tão imerso nessa história quanto eu, não deixe de se inscrever no canal para mais relatos como esse. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ajude-nos a descobrir mais mistérios e histórias que talvez nunca deveriam ser desvendados. Você pode não saber o que está à espreita, mas quem sabe juntos possamos encontrar as respostas.